Livro de Iachar-Jazar, capítulo 23, o sacrifício de Abraão. E naquele tempo a palavra do Senhor, Yud-He-Vav-He Yahweh, veio a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, aqui estou. E ele disse-lhe, toma teu filho, teu único filho a quem amas, Isaque, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que será mostrado a ti, para que vejas a nuvem da glória do Senhor. E Abraão disse dentro de si mesmo, como devo separar o meu filho Isaque de Sara, sua mãe, a fim de trazê-lo para o holocausto perante o Senhor. E Abraão entrou na tenda, sentou-se perante Sara, sua mulher, e ele falou essas palavras para ela. Meu filho Isaque é crescido e ele não tem estudado por algum tempo o serviço do seu Deus. Agora amanhã eu o irei levar para Shem e Eber, e lá ele vai aprender as formas do Senhor, para que o ensine a conhecer ao Senhor, assim como ficar a saber que quando ele está orando continuamente diante do Senhor, ele irá responder a ele. Portanto, lá ele vai aprender a maneira certa de servir ao Senhor seu Deus. E disse Sara, tu tens falado bem. Vá, meu Senhor, e fazer a ele como disseste, mas não o leves para muito longe de mim, nem o deixes permanecer lá por muito tempo, pois a minha alma está ligada à sua alma. Disse Abraão a Sara, oremos ao Senhor nosso Deus, para que ele possa fazer o bem com a gente. E Sara levou o seu filho Isaque, ficou toda a noite com ele, ela o beijou, o abraçou e lhe deu instruções para amanhã. E ela disse-lhe, ó meu filho, como é que a minha alma pode separar-se de ti? E ela ainda beijou e o abraçou e deu instruções a Abraão a seu respeito. E Sara disse a Abraão, Senhor meu, rogo-te, dá atenção a teu filho, coloca os teus olhos sobre ele, pois não tenho outro filho nem filha, mas apenas ele. Não o desampares. Se ele ficar com fome, dá-lhe pão, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Não deixe ir a pé, nem o deixe sentar-se ao sol. Nem o deixes ir sozinho na estrada, nem o esforces acima do que ele possa suportar. Faz a ele como te pedir. E Sara chorou amargamente a noite toda por conta de Isaque, e ela deu-lhes instruções até de manhã. E de manhã Sara escolheu uma peça de roupa muito fina e bonita, das peças de vestuário que ela tinha em casa e que Abimeleque havia dado a ela. E ela vestiu a Isaque, seu filho, com ela, e ela colocou um turbante na cabeça, anexou uma pedra preciosa no topo do turbante, e deu-lhes também provisão para o caminho. E saíram, e Isaque foi com seu pai Abraão, e alguns de seus servos acompanharam-nos pela estrada. E Sara saiu com eles, e ela acompanhou-os na estrada fora para vê-los, e disseram-lhe, volta para a tenda. E quando Sara ouviu as palavras de seu filho Isaque, ela chorou amargamente. E Abraão, seu marido, chorou com ela, e seu filho chorou com eles, um grande pranto. E também aqueles que foram com eles choraram muito. E Sara agarrou-se a seu filho Isaque, ela o segurou em seus braços, e ela abraçou e continuou a chorar com ele. E Sara disse, quem sabe se depois desse dia eu nunca te verei de novo? E eles ainda choraram juntos, Abraão, Sara e Isaque. Todos aqueles que acompanhavam eles na estrada choraram com eles. E Sara depois se afastou de seu filho, chorando amargamente, e todos os funcionários, seus servos e empregadas, voltaram com ela para a tenda. E Abraão ia com seu filho Isaque para trazê-lo como oferta diante do Senhor, como ele lhe havia ordenado. E Abraão levou 2 de seus moços com ele, Ismael, filho de Agar, e Eliezer, seu servo, e eles foram juntos com eles. E enquanto eles estavam andando na estrada, falava estas palavras para si mesmo. E Ismael disse a Eliezer, agora meu pai Abraão vai com Isaque para trazê-lo em holocausto ao Senhor, como lhe tinha ordenado. Ora, quando ele voltar, vai dar-me tudo o que ele possui para herdar, pois eu sou o seu primeiro filho. E Eliezer respondeu a Ismael e disse, certamente Abraão tinha te rejeitado com a tua mãe, e jurou que tu não deves herdar qualquer coisa de tudo o que ele possui, para quem ele vai dar tudo o que ele tem, com todos os seus tesouros, senão a mim, seu servo, que tenho sido fiel em sua casa, que lhe tenho servido noite e dia, tenho feito tudo o que ele pede a mim.
Para mim ele vai legar em sua morte tudo o que ele possui. E enquanto Abraão prosseguia com seu filho Isaque ao longo da estrada, Satanás veio e apareceu a Abraão, na figura de um homem muito idoso, humilde, de um espírito contrito. E ele aproximou-se de Abraão e disse-lhe: És tu idiota ou estúpido, para que tu vás fazer isto este dia para com o teu único filho? Porque Deus te deu um filho nos teus últimos dias, na tua velhice, e vais tu abatê-lo hoje, sem que ele tenha cometido nenhuma violência, e exterminar-te-á a alma de teu único filho da terra? Não sabes tu e nem entendes que isso não pode ser do Senhor, pois o Senhor não pode fazer tamanho mal a alguém sobre a terra, dizendo-lhe: vai e mata o teu filho. E Abraão ouviu isso e sabia que era a palavra de Satanás, que se esforçava para desviá-lo do caminho do Senhor. Mas Abraão não quis ouvir a voz de Satanás, e Abraão repreendeu-o, de modo que ele foi embora. E Satanás voltou e veio a Isaque, e ele apareceu a Isaque na figura de um jovem, formoso, bem favorecido. E ele se aproximou de Isaque e disse-lhe: Não sabes tu e nem entendes que teu pai louco e velho prepara-te para o abate neste dia? Agora, pois, meu filho, não o ouça, nem ajudes a ele, pois ele é um homem velho e tolo, e não se perca a tua alma preciosa e bela figura na terra. Isaque, ouvindo isto, disse a Abraão: Ouviste, meu pai, o que este homem falou? Assim e assim ele tem falado. E Abraão respondeu a seu filho Isaque e disse-lhe: Desvia a atenção dele, não ouça as suas palavras, nem obedeças a ele, pois ele é Satanás, procurando tirar-nos neste dia dos mandamentos de Deus. E Abraão ainda repreendeu Satanás, e Satanás se retirou deles. E vendo que não podia prevalecer contra eles, ele escondeu-se deles. E ele foi e passou diante deles na estrada. E ele se transformou em um riacho de água grande na estrada. E Abraão e Isaque, seus 2 jovens, chegaram naquele lugar. E eles viram como que um rio, um riacho de águas grandes e poderoso. E eles entraram no riacho, passaram por ele, e as águas em primeiro subiu até as suas pernas. E eles foram mais fundo no riacho, e as águas chegaram até o pescoço. E eles todos ficaram aterrorizados por conta da água. E enquanto eles estavam passando por cima do ribeiro, Abraão reconheceu aquele lugar, e ele sabia que não havia água lá antes. E Abraão disse ao seu filho Isaque: Eu sei que neste lugar não havia nem água nem riacho, agora, portanto, isto é Satanás, que faz tudo isso contra nós para nos afastar neste dia dos mandamentos de Deus. E Abraão repreendeu e disse-lhe: O Senhor te repreenda, ó Satanás, vai-te de nós para seguirmos os mandamentos de Deus. E Satanás estava apavorado com a voz de Abraão, e ele se retirou deles, e o lugar novamente se tornou em terra seca, como era no início. E Abraão seguiu com Isaque para o lugar que Deus lhe dissera. E no 3º dia Abraão levantou os olhos e viu o lugar a certa distância, tal como Deus lhe dissera. E uma coluna de fogo apareceu-lhe subindo da terra para o céu, e uma nuvem de glória pousou sobre a montanha, e a glória do Senhor estava na nuvem. E Abraão disse a Isaque: Filho, vês tu a montanha que está diante de nós, aquela distância e o que está nela? E Isaque respondeu: Vejo, e eis uma coluna de fogo e uma nuvem, e a glória do Senhor está sobre a nuvem. E Abraão sabia que seu filho Isaque fora aceito diante do Senhor para o holocausto. E disse Abraão a Eliezer e a seu filho Ismael: Vocês também estão vendo o que nós vemos sobre o monte que está a tal distância? E respondendo disseram: Não vemos nada mais do que como as outras montanhas da terra. E Abraão sabia que eles não haviam sido aceitos diante do Senhor para ir com eles. E Abraão disse-lhes: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e meu filho Isaque vamos para aquela montanha adorar ao Senhor, e depois voltaremos para cá. E Eliezer e Ismael permaneceram naquele lugar, como Abraão havia ordenado. E tomou Abraão madeira para o holocausto e o colocou sobre seu filho Isaque. E ele tomou o fogo e a faca, e ambos foram para aquele lugar. E quando eles estavam indo, Isaque disse ao pai: Eis que eu vejo aqui o fogo e a madeira, e onde então está o cordeiro para o holocausto perante o Senhor?
E Abraão respondeu a seu filho Isaque, dizendo: O Senhor te escolheu, a ti, meu filho, para seres uma oferta perfeita de holocausto em lugar do cordeiro. Então disse Isaque: Pai, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandou a ti com satisfação e alegria de coração. E Abraão disse novamente a Isaque, seu filho: Tens no teu coração qualquer pensamento ou conselho sobre isto que não seja adequado? Diz-me, o meu filho, peço-te, ó meu filho, não me escondas de mim. E Isaque respondeu a seu pai e disse-lhe: Ó meu pai, o Senhor vive como vive a tua alma. Não há nada em meu coração para me fazer desviar tanto para a direita ou para a esquerda da palavra que ele falou para ti. Nenhum nervo se mexe em mim, não há em meu coração mau pensamento ou conselho acerca disso. Mas eu estou feliz e de coração alegre neste assunto, e eu digo: bendito é o Senhor, que tem neste dia me escolhido para ser um holocausto diante dele. E Abraão muito se alegrou com as palavras de Isaque. Eles foram e chegaram juntos àquele lugar que o Senhor tinha falado. E Abraão aproximou-se para construir o altar naquele lugar. Abraão estava chorando. E Isaque levou pedras e argamassa até que terminou de construir o altar. E tomou Abraão a lenha e a colocou em ordem sobre o altar que tinha construído. E tomou o seu filho Isaque e amarrou-o, a fim de colocá-lo em cima da lenha que estava sobre o altar, para matá-lo como holocausto perante o Senhor. Isaque disse ao seu pai: Ata-me de forma segura, coloca-me sobre o altar, para que eu não me vire, mova e acabe profanando a oferta queimada ao sentir a faca rompendo minha carne. E Abraão assim o fez. E Isaque ainda disse a seu pai: Meu pai, quando me matares e me queimares para oferta, leva contigo o que deve restar de minhas cinzas para levar a Sara, minha mãe. E diz a ela que esse é o cheiro e doce sabor de Isaque. Mas não lhe digas isso a ela perto de um poço ou em qualquer lugar alto, para que ela não lance à morte a sua alma depois de eu morrer. Abraão ouviu as palavras de Isaque, ele levantou a sua voz e chorou quando Isaque dizia estas palavras. As lágrimas de Abraão correram sobre o seu filho Isaque. Isaque chorou amargamente, ele disse a seu pai: Apressa-te, ó meu pai, faz comigo a vontade do Senhor, nosso Deus, como ele te ordenou. E o coração de Abraão e Isaque alegraram-se com esta coisa que o Senhor tinha lhes ordenado. Mas os olhos choraram amargamente enquanto os corações se alegraram. E Abraão amarrou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar em cima da lenha. E Isaque estendeu seu pescoço sobre o altar antes de seu pai. E estendeu Abraão a sua mão para tomar a faca para matar seu filho em holocausto ao Senhor. E naquela hora os anjos de misericórdia vieram diante do Senhor e falou-lhe sobre Isaque, dizendo: Ó Senhor, tu és um rei misericordioso e compassivo sobre tudo o que tens criado no céu e na terra, e tu sustentas a todos eles. Dá, portanto, resgate e redenção em vez de teu servo Isaque, e atenta e tem compaixão de Abraão e Isaque, seu filho, que neste dia obedeceram aos teus comandos. Viste, ó Senhor, como Isaque, o filho de Abraão, teu servo, aceitou até ser abatido como um animal? Agora, pois, a tua compaixão desperte por eles, ó Senhor. E naquela hora o Senhor apareceu a Abraão, chamou a si desde o céu e disse a ele: Não estendas a tua mão sobre o moço e nem lhes faça nada, pois agora sei que temes a Deus ao realizares este ato e em não me negares o teu filho, o teu único filho de mim. E Abraão levantou os olhos e viu, e eis que um carneiro estava preso em um matagal por seus chifres, e era o carneiro que o Senhor Deus tinha criado na terra, no dia em que ele fez a terra e o céu. Pois o Senhor tinha preparado este carneiro desde aquele dia para o holocausto em lugar de Isaque. E este carneiro vinha avançando para Abraão quando Satanás agarrou e prendeu seus chifres na moita, de forma que ele não pôde avançar até Abraão, a fim de que Abraão matasse seu filho. E Abraão, vendo o carneiro avançando para ele, Satanás retendo, pegou-o e trouxe diante do altar. E ele soltou seu filho Isaque de suas amarras, e ele colocou o carneiro em seu lugar. E Abraão matou o carneiro sobre o altar, trouxe-o como uma oferta no lugar de seu filho Isaque.
E Abraão aspergiu um pouco do sangue do carneiro sobre o altar, e ele exclamou e disse: isto é, na vez do meu filho, e este pode ser considerado hoje como sangue de meu filho diante do Senhor. E tudo o que Abraão fez nesta ocasião pelo altar, exclamou dizendo: isto é, na vez do meu filho, e que possa ser considerado o dia de hoje diante do Senhor, na vez do meu filho. E Abraão terminou todo o serviço do altar, e o serviço foi aceito diante do Senhor, e foi contabilizado como se tivesse sido Isaque. E abençoou o Senhor Abraão e sua semente no mesmo dia. E Satanás foi para Sara, e ele apareceu para ela na figura de um velho muito humilde e manso. E Abraão estava ainda envolvido no holocausto perante o Senhor. E ele lhe disse: não sabes tu todo o trabalho que Abraão fez com o teu único filho neste dia? Porque ele tomou Isaque, construiu um altar e matou-o, e trouxe-o como sacrifício sobre o altar. E Isaque chorou diante de seu pai, mas ele não olhou para ele, nem ele teve compaixão por ele. E Satanás repetiu estas palavras, e ele foi para longe dela, e Sara ouviu todas as palavras de Satanás. E ela imaginou que ele fosse um homem velho, dentre os filhos dos homens que estava com seu filho, e tinha vindo e disse-lhe estas coisas. E Sara levantou a sua voz e chorou amargamente por conta de seu filho. E ela se jogou no chão, e ela lançou poeira na cabeça, e ela disse: ó, meu filho Isaque, meu filho, que eu tivesse morrido neste dia em vez de ti. E ela continuou a chorar e disse, lamentando-se por ele: ó, meu filho Isaque, que eu tivesse morrido neste dia em teu lugar. E ela continuava a chorar e disse: minha alma chora por ti. Depois que te trouxeram até mim e te criei, agora a minha alegria se transforma em tristeza por ti. Eu que ansiei por ti, e chorei e orei a Deus até que eu te gerei aos 90 anos de idade. Agora tu foste oferecido neste dia para a faca e o fogo como uma oferta. Mas eu me consolo em ti, meu filho, pois foste obediente à palavra do Senhor, porque tu executaste o comando do teu Deus. Pois quem poderá transgredir a palavra de nosso Deus, em cujas mãos está a alma de cada criatura viva? Tu és justo, ó Senhor, nosso Deus, por todas as tuas obras são boas e justas, porque eu também regozijo-me com a tua palavra que mandaste. E enquanto meus olhos choram amargamente, o meu coração exulta. E Sara deitou a cabeça sobre o peito de uma de suas servas, e ela se tornou como uma pedra. Ela depois se levantou, andou fazendo perguntas até que ela chegou a Hebrom. E ela perguntou a todos aqueles a quem ela conheceu na estrada, e ninguém sabia dizer a ela o que tinha acontecido com seu filho. Ela veio com suas empregadas, servidores e servos para Kiriat Arbá, que é Hebrom. E ela perguntou sobre seu filho, e ela permaneceu lá enquanto enviou alguns de seus servos para procurar onde Abraão tinha ido com Isaque. E eles foram em busca dele na casa de Shem e Eber, e eles não conseguiam encontrá-los. E eles procuraram por toda a terra, e eles não estavam lá. E Satanás veio a Sara na forma de um homem velho, e ele veio e ficou diante dela e disse: eu falei falsamente a ti. Pois Abraão não matou o seu filho, ele não está morto. E quando ouviu esta palavra, sua alegria foi tanta por conta de seu filho, que a sua alma saiu dela através da alegria, e ela morreu e foi reunida aos seus. E quando Abraão tinha acabado seu serviço, ele voltou com seu filho Isaque para os seus homens, e eles se levantaram e foram juntos para Berseba. E eles voltaram para casa. E Abraão buscou Sara e não conseguia encontrá-la. E ele perguntou por ela, e disseram-lhe: ela chegou a Hebrom procurando por vocês onde tinham ido, pois assim e assim ela estava informada. E Abraão e Isaque foram atrás dela em Hebrom. E quando eles descobriram que ela estava morta, eles levantaram a voz, choraram amargamente sobre ela. E Isaque lançou-se sobre o rosto de sua mãe e chorou sobre ela, e ele disse: ó, minha mãe, como depressa tu me deixaste, para onde foste embora tão rapidamente? Como tens tu me deixaste de repente? E Abraão e Isaque choraram muito, e todos os seus servos choraram com eles, por conta de Sara, e prantearam seu luto de uma forma grande e pesada.